Perfeito, então, gente. Primeiro, eu queria começar aqui essa conversa, né, agradecendo o convite. Então, é um super prazer, uma honra poder falar aqui em nome da Amazon e nesse evento tão bacana, tão bem organizado, com palestrantes tão competentes que estão trazendo temas tão atuais. Então, uma super honra. Muito obrigada, Localweb, pelo convite. Fico super honrada e espero poder passar para vocês aqui nesses 40 minutinhos um pouco da minha experiência, um pouco do que eu aprendi aqui nesses anos de Amazon. Então, começando me apresentando, meu nome é Raíssa, eu sou gerente de marketplace para a categoria de moda na Amazon. Estou na Amazon há 2 anos e meio, mais ou menos. Antes da Amazon, passei também por alguns outros marketplaces já desse Brasil, então, algum tempo já nessa loucura do e-commerce. Hoje eu queria trazer para vocês um tema que eu acho muito importante e que é o norte mesmo da nossa cultura, é o norte de todas as nossas decisões na Amazon, que é a obsessão pelo cliente. Então, é algo que norteia qualquer decisão de dia a dia, uma decisão grande, a gente sempre vai olhar primeiro para o cliente, entender como que a gente está resolvendo um problema do cliente, melhorando a vida do cliente, oferecendo uma solução que, às vezes, nem esse cliente mesmo ainda sabe que precisa. Então, para a gente, é realmente o ponto central da nossa cultura e é como a gente faz o negócio, né? Como a gente faz as coisas rodarem. Então, hoje eu espero trazer um pouquinho para vocês sobre como é o nosso dia a dia em relação a isso, como é a nossa missão, como é a nossa visão em relação a essa cultura de ser realmente obcecado. É uma palavra até forte, né? A obsessão, mas é realmente olhar e sem parar de olhar para o cliente. Então, estar sempre atento às necessidades dele, necessidades latentes, necessidades que às vezes ele nem sabe ainda, mas como que a gente faz para sempre estar ouvindo, né, essa voz que o cliente tem e que pode nos acrescentar muito. Então, hoje, esse é o tema que eu quis trazer para vocês. E aí, para a gente começar, vou começar a dar um contexto da Amazon. Eu acho que muitos aqui já devem ter ouvido falar, já ouviram falar, já fazem compras, são sellers. Então, acho que dispensa um pouco de explicação, mas trazendo, assim, grosso modo, para a gente começar essa conversa, né? O que é a Amazon? Então, é até difícil explicar o que é a Amazon pela gama de negócios, pelos setores e segmentos diferentes que a Amazon está presente, né? Então, a gente começou há mais de 20 anos como um retailer de livros. Então, no começo, a gente só vendia livros, né? E desde então, a gente vem expandindo não só em números de categoria, né? E virando a loja de tudo. Então, saindo de livros para moda, para esporte, para casa, para cozinha, e uma lista interminável, mas também de setores, né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, o Amazon Music, que é a nossa plataforma de streaming de música, o Prime Video, que é o nosso streaming de vídeo, a gente tem o Amazon Web Service, que é a AWS, para quem não conhece, é todo o nosso sistema e serviço de cloud. A gente tem a parte de inteligência artificial dos devices como a Alexa, né, o Amazon Echo. Então, aqui só alguns dos logos, eu trouxe algumas das frentes e dos segmentos que a Amazon atua para tentar mostrar para vocês o tamanho, né, como a gente não pensa no cliente só na Amazon Varejo, mas em todos esses outros serviços. Então, o que tudo isso tem em comum, né? A plataforma de nuvem, a loja de tudo online, ao streaming de vídeo, o que tudo isso tem em comum? Tudo isso tem em comum que ele surgiu, cada um desses produtos, cada um desses serviços, eles surgiram para realmente atender alguma necessidade do cliente. Então, a gente ouviu o que o cliente tinha para nos dizer e criou alguma coisa em função, em prol desse cliente, né? Então, o foco no cliente, ele é sempre o ponto de partida, né? Onde a gente começa qualquer uma dessas devoluções, desses desenvolvimentos de produto. E um outro ponto que norteia, né, um outro ponto em comum de toda essa gama de produtos e serviços é a nossa cultura, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas de dia 1. Então, na Amazon, a gente realmente é algo que a gente tem o costume de dizer, né, e está em todas as cartas dos acionistas, quem já teve a oportunidade de ler que o Jeff Bezos escreve, é que a nossa cultura é de dia 1. Então, para a gente, é sempre o dia 1, a gente sempre vai ter que se reinventar, sempre vai ter que procurar coisas novas, atender de uma forma melhor, porque o cliente ele vai estar satisfeito com a gente, né? Vai estar satisfeito com o produto que a gente está oferecendo, até o momento que alguém consiga oferecer um produto melhor ou um serviço melhor para ele. Então, por isso, o foco no cliente ele é fundamental, porque é o que garante a nossa possibilidade de estar sempre inovando, está sempre pensando lá na frente, que a gente tem que olhar agora. O cliente está satisfeito com o que eu estou oferecendo agora, mas o que ele quer daqui a 2 meses? O que ele quer daqui a 1 ano? Daqui a 3 anos? Eu tenho que estar desenvolvendo isso para ele já.
Então, o foco no cliente e essa mentalidade de dia 1 permite que a gente sempre esteja inovando e vá colocando cada vez mais um desses produtos, mais um desses serviços e logos aqui nessa tela. Então, aqui, só trazendo também, grosso modo, alguns números, assim, então, mais para mostrar a capilaridade, o número de países, isso talvez esteja até um pouco desatualizado, já crescemos um pouco em relação a todos esses números, mas para mostrar um pouco da capilaridade, então, como a Amazon está presente em vários países, tem muitas categorias já lançadas, a capilaridade, a gama, o tanto de consumidores, ele vai crescendo uma frequência, né, absurda, e principalmente nesse cenário de Covid, os nossos resultados realmente cresceram ainda mais do que o esperado, então foi um cenário que a Amazon conseguiu ajudar muitos consumidores oferecendo todos os produtos, como todos os e-commerces, né, da melhor forma, da forma mais saudável possível e com maior segurança. E aí um dado que eu gosto desse slide aqui é a questão de 34% da nossa receita trimestral, a gente reinveste em tecnologia, em logística e marketing. Então, esse é um dos nortes do nosso pensamento de longo prazo, né? Então, a gente não está pensando em lucro por lucro, a gente está pensando em como a gente pega esse lucro e a gente reinveste ele para lá na frente, a gente cada vez mais aumentando ele através de novas soluções, através da inovação. Então, aqui trazendo também alguns números, né? Então, quando a gente olha aqui nesses últimos anos, e aí nem coloquei ainda o 2019, mas a nossa receita aumentou 12 vezes nos últimos 10 anos. Então, isso mostra muito a questão do nosso pensamento a longo prazo. Como a gente estava disposto ali em 95, como a gente estava disposto ali em 2006, aí plantando sementinhas que a gente foi colher em 2018, em 2019, em 2020. E aí aqui eu gosto de trazer esse dado também, sem explicar antes o que para que todo mundo dê uma olhada e faça essa provocação de pensar o que deveria, o que será que é isso, né? Então, quando a gente diz 99, 3% e 2018, 58%. Isso é a participação do marketplace dentro dos resultados da Amazon. Eu gosto de trazer esse número justamente para mostrar o tamanho e a força, a participação dos nossos vendedores parceiros do marketplace na Amazon. Então, a Amazon já é mais do que a metade do negócio. Então, a gente sai de 0,1 bilhões de dólares para 160 bilhões de dólares nesse tempo aí de alguns anos. Então, isso mostra muito o quanto para a gente marketplace é fundamental, o quanto a gente dá toda essa importância para os nossos vendedores, porque são eles realmente que nos ajudam a crescer. São parte fundamental para a gente fazer toda o que a gente vai chamar de flywheel, que é um círculo virtuoso, girar. Então, quanto mais produto eu trago, maior o meu tráfego, mais as pessoas voltam e compram e eu vou crescendo o meu negócio como um todo. E aí, só falando um pouquinho rapidamente sobre qual é a nossa história na Amazon no Brasil, né? Então, quem veio acompanhando a gente desde o comecinho, viu em 2012 a gente entrando de uma forma até mais tímida, com KDP, com e-books, com Kindle, né? O nosso device de livros digitais. E desde então a gente vem expandindo em várias novas frentes de negócio, em várias novas categorias. A gente entrou com varejo de livros em 2014, com Prime Video em 2016. O marketplace ele veio até antes do varejo, né? Tirando o varejo de livros, o marketplace lançou antes do próprio varejo da Amazon. Então, antes da Amazon ter os centros de distribuição e fazer os envios e etc., para tudo que não era livro, a gente começou por marketplace. Então, isso já mostra como o jogo foi mudando realmente nos últimos anos e o tamanho da importância, né, do marketplace. E aí, desde 2017, a gente vem expandindo bastante as nossas categorias através do marketplace. Em 2019, a gente lançou a parte de varejo na Amazon também. No fim do ano, a gente também lançou a parte de Prime, lançamos a Alexa. Então, isso mostra um pouquinho, né? A gente não pode falar muito sobre o futuro, os planos da Amazon. Eu sei que muitas vezes é alguma das perguntas que vão surgindo. Infelizmente, a gente não pode falar muito sobre o que vai acontecer no futuro, mas a gente pode olhar para trás e ver o tanto de serviços, o tanto que a Amazon foi crescendo, o tanto que a Amazon foi oferecendo de novas soluções ao longo desses anos que a gente está no Brasil. Então, sem dúvida, a gente pode ter certeza que tem muito mais por vir. E que o motivo da gente conseguir esses prêmios, esses números, esses destaques de ser a primeira marca de varejo global, a empresa considerada mais inovadora do mundo, a empresa que tem o maior índice de satisfação dos consumidores e reputação,
é realmente ligado à nossa cultura de obsessão pelo cliente, que é o que eu quero desgastar, mas eu quero conversar um pouco mais com vocês hoje, porque é realmente essa cultura que, para mim, é o que vai mudar o jogo. Então, quando a gente passa a olhar para o nosso consumidor, em vez de a gente olhar para os nossos competidores, é onde a gente vai estar sempre um passo à frente, sempre um passo mais perto do que o cliente quer. Então, isso vai nos fazer inovar, quer sim ou quer não, né? E aí, qual que é a nossa missão na Amazon? A nossa missão é ser a empresa mais centrada no cliente do mundo. Então, isso acho que descreve da melhor forma possível o que eu quero passar aqui. Qual que é a missão da Amazon? É a gente realmente centrar no cliente, começar pelo cliente e trabalhar a partir do que esse cliente precisa para desenvolver um produto, para desenvolver um serviço. Então, lembrando daquele primeiro slide que a gente conversou com todos aqueles produtos, todos aqueles serviços, o que todos eles têm em comum é que eles não foram desenvolvidos do nada, né? Eles não foram desenvolvidos ou comprados ou adquiridos sem ter um porquê. E cada um desses produtos ele começou para resolver alguma necessidade do cliente ou para satisfazer mais os nossos clientes em algum produto, alguma esfera específica. E aí a nossa missão, sendo ser a empresa mais centrada no cliente do mundo, a gente quer que qualquer pessoa consiga visitar a Amazon a qualquer momento, de qualquer lugar do mundo, de qualquer forma, celular, computador, o tablet, que essa pessoa encontre o que ela estiver procurando. Então, se ela está procurando um produto de limpeza, ou uma comida, ou uma roupa, que ela encontre isso na Amazon. O que ela estiver procurando, os melhores preços possível. Então, quando eu falo qualquer pessoa, qualquer momento, qualquer forma, qualquer coisa, e os melhores preços, eu posso resumir, na verdade, em 3 valores centrais que eu estou oferecendo para esse cliente. E esses valores são conveniência, catálogo e preços. Então, aquela cultura de obsessão pelo cliente que a gente mencionou, ela vai se desmembrar nessas 3 frentes, né? Nessas 3 verticais. É a conveniência, é o catálogo e é o preço. E aí, o que eu mencionei aqui alguns slides atrás, que é o que a gente chama de flywheel na Amazon, que nada mais é do que um círculo virtuoso. Então, para a gente, isso é um conceito que a gente menciona demais na Amazon. Então, é algo que está presente no nosso dia a dia e que a gente acredita muito que é isso que vai fazer o nosso negócio cada vez mais crescer, seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. Então, como que a gente lê, né? Como que a gente entende essa rodinha aqui? A gente começa e a gente termina na experiência do cliente. Então, a gente falou que a experiência do cliente, que a parte de obsessão pelo consumidor é o nosso ponto focal, né? Então, eu começo qualquer decisão nele e eu termino, né, o fim do jogo ali, onde eu chego e eu falo, ok, tô satisfeito com o meu resultado, é quando eu realmente propus e pude oferecer a melhor experiência para esse cliente. Então, ele é o ponto de partida e o ponto de chegada. Então, o que eu entendo dessa flywheel, né, desse círculo virtuoso? Meu objetivo é oferecer essa melhor experiência do cliente possível. Para quê? Para que esse cliente volte, para que esse cliente compre mais vezes, que esse cliente indique a Amazon para outras pessoas, e aí esse cliente voltando, comprando mais vezes, sendo um cliente recorrente, falando sobre a Amazon para outras pessoas, divulgando, a gente vai naturalmente ter mais visitas. Então, eu vou aumentar o número de visitas no meu site. Com esse aumento, eu vou atrair mais vendedores, e aí aqui vendedores eu posso entender tanto a parte de marketplace quanto para a parte de varejo. Então, tanto o varejo que vai nos vender os produtos, vai vender para a Amazon e a Amazon vai fazer o envio, quanto o varejo, quanto a parte de marketplace. Ou seja, mais lojistas, mais sellers, mais pessoas que têm alguma loja, como tenho certeza que muitos de vocês que estão ouvindo têm, é que essas pessoas estejam mais interessadas e queiram entrar na Amazon. Então, eu vou ter mais vendedores. Mais vendedores, naturalmente, eu vou aumentar meu catálogo. Seja oferecendo produtos diferentes, seja oferecendo o mesmo produto enviado por vários vendedores diferentes, e assim eu tendo uma diferenciação de preço, de prazo e etc., para o consumidor ter realmente bastante poder de escolha. E aí, isso vai fazer com que eu proporcione uma melhor experiência para o cliente, né? Então, essa primeira volta, ela vai ser completa. Então, com isso rodando, eu naturalmente vou ter um crescimento do meu negócio, né? E um crescimento do negócio é igual a ganho de escala.
Então, com ganho de escala, o que eu faço? Eu consigo abaixar os meus preços, oferecer preços mais competitivos para o meu consumidor e, de novo, oferecer uma melhor experiência para o cliente. Então, a gente realmente acredita que trabalhando com todos esses aspectos, né, com catálogo, com os nossos vendedores, aumentando o tráfego, uma coisa vai alimentando a outra e isso vai tornar, vai aumentar a relevância, vai fazer com que a Amazon naturalmente cresça. E aí, falando sobre a cultura, né? Então, o tema da palestra, o tema da conversa que a gente está tendo hoje é a cultura de obsessão pelo cliente. Porque ele não é só uma linha que está escrita num livro ou que está escrito na fachada da empresa, né? Somos obcecados pelo cliente. É algo que realmente é um princípio da Amazon. E quem já leu sobre a Amazon, quem já leu as cartas de investidores ou já participou de algum processo seletivo da Amazon, tem algum amigo, com certeza já ouviu falar desses nossos 14 princípios de liderança. A gente tem 14 princípios que realmente norteiam o nosso negócio. Então, é diferente de muitas empresas, muitos outros lugares em que a gente diz que essa é a minha missão, são os meus valores, esses são os princípios, mas que na prática a gente não pratica. Na Amazon, realmente, cada um desses princípios que vocês estão vendo aqui, então, inventar e simplificar, ser curioso, pensar grande, entregar os resultados, tudo isso são princípios que a gente realmente menciona numa contratação. Uma pessoa pode ser contratada ou não, se ela tem se ela encaixa bem ou não com os nossos princípios de liderança. Uma pessoa pode ser promovida ou não. Uma decisão de dia a dia vai acontecer com base nesses princípios. Uma decisão de bilhões de dólares também vai acontecer com base nesses princípios. E aí, qual que é o 14º princípio, né? O princípio fundamental. É o princípio justamente da obsessão pelo cliente. Então, é comum a gente ouvir até em discussões na Amazon de que alguma coisa poderia ser super positiva para o lado financeiro. Então, se eu fosse por esse caminho, eu economizaria X ou ganharia Y. Mas se eu não estou atendendo uma necessidade do cliente, se eu não estou oferecendo uma experiência melhor para o cliente, isso vai cair. Então, isso é realmente como a gente toma essas decisões. E aí eu queria deixar para vocês, né, acho que ninguém melhor do que o Jeff Bezos, né, nosso fundador e CEO, para passar essa mensagem. Então, é uma parte de uma entrevista bem antiga que ele fala sobre a nossa relação com os clientes. Então, basicamente, ele vai falar, a gente não deve ter medo dos nossos competidores, né? A gente deve ter medo dos nossos clientes. E é um vídeo bem bacana, eu vou pedir para a gente rodar o primeiro vídeo aqui e deixar essa mensagem diretamente deles com vocês. Well, I tell everybody at Amazon.com to wake up every morning absolutely terrified, drenching in sweat, but that they should be afraid of something very precise. They should be afraid of customers, not of competitors. And the reason is that it's the customers we have a relationship with. Our customers are loyal to us right up until the second that somebody else offers them a better service. So there's no rest for the weary. And we just have to keep innovating, keep inventing the future of e-commerce, or helping to do that. And that's the only way that we're going to stay ahead of all the competition. So we're a customer-obsessed company, and we try not to make the mistake I think some other companies make of being competitor-obsessed. Então, acho que a última frase que ele fala eu acho muito boa, porque mostra exatamente o que a gente olhar para o futuro, né? Então, recentemente eu estive numa discussão num fórum de qual que vai ser o futuro do e-commerce, né? E a gente tem várias perspectivas, vários dados que podem nos ajudar a construir isso, mas acho que o principal ponto, quando a gente fala de futuro no e-commerce, é a gente olhar para o cliente. E aí o porquê, né? Eu estou sempre repetitiva e batendo nessa tecla, mas porque quando a gente olha para os nossos competidores, quando os nossos focos são os nossos competidores, né? O que o fulano e o ciclano estão fazendo, eu estou olhando ou para trás ou para o lado, né? Então, eu estou olhando para uma coisa que já aconteceu, os consumidores já lançaram, já fizeram, estão lançando, estão fazendo. Então, eu estou olhando ou para trás ou para os lados. Eu não estou olhando para o futuro e para frente. Então, no máximo, eu vou tentar replicar alguma das estratégias, melhorar algum dos meus produtos com base no que os competidores fizeram. Então, essa visão faz com que a gente olhe para trás, a gente não olhe para o futuro. E aí, qual que é a visão que vai fazer a gente olhar para o futuro? É olhar para o cliente, é ouvir o que esse cliente está te passando de feedback, seja ler um comentário que esse cliente deixou no seu site,
seja ler uma review, né, uma avaliação que esse cliente deixou, seja ouvir o que o seu cliente está falando com o seu saque. Então, tudo isso é extremamente valioso. Às vezes, acho que a gente pode não prestar tanta atenção e esse pode ser um erro brutal para a gente conseguir realmente se reinventar e inovar. Porque muitas vezes é desse ouvir o cliente, é de você tomar um tempo, bloquear 1 hora da sua semana ou mais, para você pegar um tempo e ouvir o seu cliente, que vão surgir vários insights, que vão surgir várias ideias, várias formas de inovar, que você vai ouvir pontos de dor do seu cliente. Então, às vezes, tem alguma coisa muito específica que vários clientes estão reclamando, e se você não tomou o tempo para ouvir, você vai continuar fazendo os mesmos erros. Então, olhar para o cliente ouvir o cliente, é olhar para o futuro, é entender quais são as demandas desse cliente, que ele já está expressando, ou algumas que ele ainda nem está expressando, quais são os desejos, quais são os feedbacks que esses clientes têm para falar para você, quais são as satisfações e insatisfações. Então, como que eu uso que ele está super satisfeito e eu aproveito ainda mais essa oportunidade? Como que eu pego um ponto de insatisfação dele e melhoro essa experiência para que quando ele voltar no meu site ele tenha essa melhor experiência? Quais são as oportunidades que estão aí, né? Então, olhar para o cliente, para mim, é realmente a gente ter essa visão de ser futurista, de conseguir olhar o que tem lá na frente, de conseguir inovar para esses clientes. E aí aqui, eu não sei se todo mundo já viu, se o pessoal já acompanhou, mas todo ano o Jeff Bezos escreve, junto com a nossa divulgação de resultados, uma carta para os nossos acionistas. Em todo ano ele anexa a nossa primeira carta para os acionistas, que é de 97, para mostrar que os nossos valores, que os nossos princípios e que a nossa cultura de obsessão, ela está no DNA, desde 97 ela vai se repetir até 2020, 2030, 2040. Então, esse é o motivo dele sempre anexar. E aí aqui, até, deixa eu ir pro lado aqui. Aqui algumas aspas que eu peguei dessa carta. Então, o primeiro a gente é determinado pelo nosso foco no cliente. Tudo que a gente faz tem uma visão longo prazo. Então, o que significa essa visão longo prazo, né? Você começa a apostar em coisas que você não iria apostar se você tivesse só preocupado com o seu fechamento de mês. Então, tem uma ideia super legal, mas que talvez eu só colheria os frutos no ano que vem. Mas eu estou preocupada em fechar agosto no verde, eu não vou fazer. E daí eu não vou fazer em setembro também, porque eu vou estar preocupada em fechar um mês, em outubro também, e assim por diante. Então, quando a gente tem essa visão de entender o longo prazo, de olhar o longo prazo, você está disposto a plantar sementinhas hoje, que você vai colher mais para frente. E aí deixá-las crescerem, deixar elas serem maturadas, né? E aí essa cultura do day one, né, do dia 1. Então, a gente entende que quando a gente foca no longo prazo e não no curto prazo, a gente vai poder inovar, a gente vai poder criar, a gente vai poder oferecer os melhores possíveis produtos e serviços para os nossos clientes, ao invés de ficar tomando decisões baseadas nos fechamentos de mês, nos resultados mensais, nos resultados trimestrais. Então, essa cultura de longo prazo, a gente entende com isso que às vezes a gente vai precisar sacrificar até alguns ganhos de curto prazo para a gente conseguir colher frutos muito maiores quando a gente pensa em longo prazo. E aí, uma última mensagem aqui que eu queria deixar é a questão de experimentação e inovação, porque acho que ela tem tudo a ver com o que a gente está falando aí de longo prazo, né? De o que é o curto prazo, o que eu vou colher os resultados amanhã, o que é o longo prazo, que é o que eu vou plantar hoje para colher daqui meses ou anos, né? Então, para eu estar disposto a olhar para o longo prazo, eu preciso estar disposto a inovar, né? Eu preciso experimentar. E não existe experimentação, né, sem uma inovação, não existe uma experimentação sem risco. Então, e aí essa frase é legal, porque alguns grandes sucessos da Amazon compensam o risco, né, da experimentação, compensam a experimentação. A gente já gastou bilhões em projetos que não foram bem-sucedidos, mas a gente também já fez bilhões em experimentos super bem-sucedidos. Então, uma outra frase do Jeff Bezos que eu acho bem importante é: o fracasso e o sucesso são gêmeos inseparáveis. Então, a gente nunca vai experimentar ou inovar, né, se você sem risco. Então, não vai ser uma experimentação se você já sabe se vai falhar ou não vai falhar. Então, uma experimentação, ela sempre vai envolver risco. Só que eu nunca vou conseguir inovar se eu não estiver disposto
a fracassar. E é super difícil para a gente admitir isso, né? Acho que para nós, como profissionais, na nossa vida pessoal, não é nada fácil você falar, eu falhei, não deu certo, eu tentei e não rolou, não consegui colher os resultados. E a gente tem que aprender a estar de bem com isso, né? Claro que cada um tem as devidas proporções, né? Cada erro e cada tamanho de projeto tem as devidas proporções em relação ao tamanho do sucesso ou potencial do fracasso, mas a gente tem que estar confortável se a gente quer ser inovador e se a gente quer pensar no futuro, a gente tem que estar confortável em assumir riscos e entender que a gente pode fracassar com esses riscos. Então, não existe sucesso sem tomar riscos, né? E é só fracassando, muitas vezes, que a gente aprende ou que a gente desenvolve algumas coisas ainda melhores para o consumidor, né? Então, aqui, alguns exemplos, né, de algumas coisas que deram super certo e algumas coisas que não deram. Então, por exemplo, a gente tem o Fire Phone, não sei, provavelmente ninguém nunca ouviu falar, justamente porque ele foi um fracasso. Então, a Amazon lançou há bastantes anos atrás um smartphone, e o smartphone foi zero bem sucedido, então foi algo que não foi para frente, que foi um super prejuízo, bilhões de dólares em custos, mas e aí tem até uma lenda aí que o smartphone era super focado na parte de inteligência artificial e que isso foi o primeiro step para as equipes o primeiro passo para as equipes de Alexa, de inteligência artificial, irem desenvolvendo outros tipos de produto, como o próprio Echo, né, como a Alexa, que é aquele sisteminha de inteligência artificial, que vieram no futuro. Então, muitos fracassos, a gente tem até que reconhecer que eles ajudaram a gente a ser bem-sucedido em outras frentes depois, em outros projetos. Então, a gente tem que estar ok com isso, né? A gente tem que estar em paz em poder tomar os riscos, em poder fracassar, porque só assim a gente vai experimentar e colher esse sucesso lá na frente, né? E aí aqui um outro exemplo um pouco mais recente, que é o Amazon Go. Então, é aquela loja que, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir, a gente já tem em algumas cidades, alguns países, no Brasil ainda não, mas que basicamente você faz tudo pelo celular, então é uma loja 100% inteligente, tem todas as câmeras, e você só precisa colocar ali o seu QR Code, né, o seu passaportezinho de entrada, você pega tudo que você precisa e sai, e logo você dá 2 passos da loja, você já recebe uma confirmação e a sua nota fiscal, né? Então, isso foi uma outra coisa que surgiu dessa necessidade da necessidade do cliente. Então, aí a gente resolve a pressa que às vezes a gente tem, a impaciência que a gente tem de ficar na fila, a gente resolve um monte de problema em um só, né? Então, são esses tipos de inovação que a gente procura, e isso é tudo ouvindo o cliente. Então, até tem uma outra aqui que eu não sei se vocês já ouviram falar, que é esse botãozinho, que chama Dash Button, mas basicamente é um botãozinho que os consumidores colocam atrás, né, perto de produtos que tem uma frequência, uma recorrência de compra bem grande. Então, por exemplo, sei lá, sabão em pó, detergente, Gillette, então coisas que a gente compra todo mês ou com uma certa recorrência. Então, qual que é um problema que acho que todo mundo já deve ter enfrentado algumas vezes na vida? Você só lembra de comprar sabão em pó quando você vai colocar a última vez lá e o sabão acabou. Ou detergente, você vai lá, espremeu e não tem mais. Pasta de dente. Então, muitas vezes a gente só lembra de comprar quando a gente precisa, né? Uma dor que acontece, daí você fica sem, tem que sair tal hora da noite para ir comprar alguma coisa, etc. Esse botãozinho é para quando a gente olha, a pessoa tá lá, tem o detergente, ela olha que tá acabando, é só ela clicar nesse botãozinho que ele já tá linkado com a conta da Amazon da pessoa, e aí vai chegar em 2 dias, se a pessoa, né, sendo membro Prime, o pacote chega em 2 dias antes daquilo acabar. Então, isso foi uma outra invenção para a gente conseguir realmente resolver alguma necessidade do cliente, né? Hoje, trazendo um pouco para o Brasil, por exemplo, a gente lançou, durante a pandemia, o programa Programe Poupe. Então, não sei se vocês já tiveram também a oportunidade de ver, mas se vocês entrarem no site da Amazon, a gente tem uma seção de Programe Poupe. Então, são vários desses produtos que a gente tem uma recorrência de compra, que vocês podem se inscrever, né? Podem colocar ali, eu quero papel toalha, guardanapo, detergente, papel higiênico, enfim, toda aquela lista que a gente sabe que todo mês ou a cada 2 semanas você tem que comprar esses mesmos produtos. Você coloca qual é a recorrência que você quer de compra, e além de você não ter que fazer mais nada, isso simplesmente chegar na sua casa com a recorrência que você
planejou, sem você ter que pensar, sem você ter que comprar e perder esse tempo, você ainda poupa 10% em todas essas compras. Então, isso também foi para resolver outra dor do consumidor, né? Foi a gente entender quais são os produtos que são de compra recorrente que a gente pode dar um benefício financeiro. Quais são esses produtos que a gente pode criar já uma lista pronta para a pessoa só ter que colocar a recorrência e nunca mais ter que se preocupar que vai ficar sem papel higiênico em casa, sem guardanapo em casa. Então, isso foi para resolver uma dor. E tudo isso para dizer que essa experimentação e essa inovação, esses são alguns casos de sucesso, né? São casos que deram certo. Mas tem uma lista, como o Fire Phone, de casos que não deram certo, vezes que a gente experimentou e fracassou. Mas esses poucos, talvez não tão poucos, mas esses casos positivos, esses casos que deram certo, mostram para a gente que vale a pena a gente tentar, vale a pena a gente correr o risco para inovar. E aí aqui eu quero deixar um último vídeo para vocês, para a gente finalizar, que é o segundo vídeo, e a última mensagem que eu quero passar para a gente ter sempre na cabeça que sempre é o dia 1, sempre a gente ainda tem espaço para pensar, para inovar e para trazer coisas novas. Se a gente puder passar o último vídeo, por gentileza. What does day 2 look like? What does day 2 look like? I know the answer to this. Day 2 is stasis, followed by irrelevance, followed by excruciating, painful decline, followed by death. And that is why it is always day 1. Boa. Então, essa era a última mensagem que eu queria passar para a gente nunca se contentar com o que a gente tem hoje. Porque se a gente se contentar, tô feliz, tô oferecendo um bom serviço para o meu cliente, daqui a um tempo você vai perder ele se você não ouvir o que ele tem e o que ele quer lá para frente. Então, vamos sempre pensar que é sempre o dia 1, sempre uma nova oportunidade para a gente trazer novas coisas e inovar. Então, é isso, gente. Só um último jabá aqui para quem está assistindo e ainda não vende na Amazon. Na Amazon, entrando, vocês vão ter um botãozinho ali de venda na Amazon. É super fácil. Vocês podem se cadastrar em alguns minutos. A gente já pode ter produtos ao vivo, né? Produtos sendo vendáveis. Então, também entrem lá, se cadastrem, quem ainda não está presente. Depois contem para a gente da experiência de vocês também. Muito obrigada pelo tempo, muito obrigada por terem ouvido. Espero realmente que possa ter acrescentado algumas mensagens importantes e úteis para o dia a dia de todo mundo. Raíssa, muito obrigado. Uma honra suas dicas, as histórias, enfim, a Amazon, uma empresa que todos nós temos um carinho. Temos várias perguntas que chegaram aqui. Vou começar com a pergunta da Marcela Tenório. Como avaliar se a experiência de um cliente está sendo positiva? Dicas de métricas. Legal. Acho que a gente eu sempre tento dividir no que é métrica qualitativa e quantitativa, né? Então, quantitativa, você pode ter números para, de fato, tangibilizar isso. Então, por exemplo, podem ser, se você tem no seu site algum sistema de avaliação dos clientes, de estrelinha ou de uma barra, né, independente do formato, mas quantos clientes, qual porcentagem dos clientes que estão nesse último quartil aqui que estão satisfeitos com o seu produto, com o seu serviço, quais são, enfim, outras métricas assim que você realmente consiga quantificar, né? Quais são o número de contatos que esse cliente tem para saque e quais são os principais motivos, né? É porque o pedido está atrasado, é porque ele não gostou do produto, é porque ele quer devolver. Então, tem uma série de números, né, que são a parte mais quantitativas que você pode utilizar e deve utilizar. E eu sempre estimulo muito usar também a parte qualitativa. Então, quais são as anedotas que você pode ouvir? Então, no nosso time, a gente realmente faz um trabalho de toda semana ouvir essas anedotas, seja ouvir uma ligação, seja ouvir, parar um tempo e olhar quais são as avaliações dos produtos, ler quais são as avaliações, entender o que estão nos dizendo, né? Então, é um momento que, às vezes, até
por exemplo, no meu segmento, uma loja de roupa, se você para olhar essas avaliações que os clientes deixaram, ou então os números, você pode ver que tem muita gente, tem um número grande de pessoas tentando devolver o mesmo produto, por exemplo. Ou então tem muita gente falando que a modelagem é muito pequena, que não entenderam qual que é o tamanho. Pode ser uma frente de você inovar e falar, pô, deixa eu colocar uma tabela de medidas no meu site que possa mostrar melhor quais são os tamanhos, deixa eu fazer um provador virtual, quem sabe. Então, ouvindo os clientes é onde você começa a ter esses cliques de ideias de como você melhora a experiência dele. E aí pode ser tanto qualitativa quanto quantitativa, e acho que a combinação dos dois é o modelo ideal. Que bacana, Raíssa. Raíssa, você está se falando muito agora do Physital, vocês da Amazon, né, estão investindo em algumas lojas físicas também, e a gente está com pessoas aqui do Brasil inteiro, outras que são brasileiros que moram fora, e digamos que você está no meio de uma crise e resolveu montar seu negócio digital. Você falou bastante, mas qual seria a sua última dica assim, para começar? Né, para entrar lá na Amazon, você falou assim, meu último jabá, quem não conhece ainda, entra agora. O que você faria? Eu acho que pensar, assim, entrar, putz, é super legal você ter o seu próprio site, super. Mas também é super bacana você usar, né, os marketplaces, os sites que já são conhecidos, que já têm relevância, que já têm a segurança do consumidor. Então, aproveitar, por exemplo, a Amazon, né, puxando a sardinha para o meu lado, mas o tráfego da Amazon, a confiança que os consumidores têm e entrar também nesses marketplaces, não só no seu site. E aí, acho que como entrar, né, o que seriam as minhas dicas mais técnicas, é pensar como que eu posso entrar oferecendo a melhor experiência possível para o consumidor. Então, uma coisa é você entrar, putz, você tem uma loja de, sei lá, produtos para cozinha e você tem 1.000 produtos. Se você vai cadastrar só 100 produtos, a sua chance de vender é 1/10 do seu potencial de verdade. Então, cadastre a sua coleção completa, sua seleção completa. Se você coloca a sua seleção completa, mas as suas imagens não estão legais, você colocou só uma imagem de cada um, não pode dar zoom, você não colocou a descrição, não colocou a composição, o que vem em cada coisa, a pessoa também não vai conseguir comprar, porque é isso, né? São esses elementos do catálogo que vão tangibilizar a compra. Então, capricha no catálogo também. Pensa no seu frete está competitivo, você está colocando fiel ao contrato que você tem com os correios, com seus transportadores em relação a preço e tempo de entrega. Então, você está colocando os melhores preços ou então um preço competitivo para esses consumidores. Então, para mim, a parte tática de dica é olhar todos esses detalhes. Seleção completa, um catálogo de qualidade, um tempo de frete, um custo de frete adequado, uma precificação bacana, ofertas para você conseguir ganhar relevância melhorando o algoritmo da sua loja. Então, para mim, as dicas para quem está entrando é realmente se atentar na parte tática, na parte de detalhes, que são que a gente realmente vê que muda o jogo. Raíssa, muito obrigado pela sua atenção. Foi uma aula fantástica e espero que um dia a gente possa todo mundo, né, continuar comprando no digital, mas se encontrar na vida real. Saúde, obrigado por tudo. Muito obrigada pelo convite e pelo tempo, gente. Obrigada.